Falámos-lhe agora sobre os concertos do grupo Gene Verde, que vai estar em Portugal a partir desta semana. São convidados do programa Eclésia, Madalena Sepúlveda Maia e Guilherme Corga, do Movimento dos Focolares. Boa tarde, obrigado por estarem neste programa há poucos dias desta digressão do Gene Verde em diferentes cidades do país. Antes de informarmos sobre esses locais e as datas dos concertos, perguntava-vos sobre a identidade deste projeto. O que é o Gene Verde? Madalena. Então, o Gene Verde surgiu nos anos 60, quando a fundadora do Movimento dos Focolares, Chiara Lubich, ofereceu uma bateria verde, a um grupo de raparigas, que, no fundo, com o objetivo de elas, através da música, fazer uma revolução de amor, em que, no fundo, através da música conseguiriam transmitir a ideia de que aquilo que é mais importante é este amor ao próximo e, através disso, criar um mundo mais unido, onde a fraternidade universal fosse possível. E é uma ideia que vem daí, desde os anos 60, manteve sempre esse projeto musical a partir da bateria verde. A partir da bateria verde, sim. No fundo, fazem esta experiência de procurar no dia-a-dia fazer a experiência do Evangelho vivo. E, através disso, têm a inspiração também de criar todas as músicas e todo o espetáculo. E que géneros de músicas são as que elas apresentam? Elas e eles, porque há também um grupo masculino, grupo não é? Masculino, efetivamente, que é o Gene recebeu uma bateria vermelha e, portanto, temos o Gene Rosso, porque são italianos, não é assim? O fundador do movimento é italiano e, portanto, temos o Gene Rosso, que são os rapazes, e as raparigas são a Gene Verde. Elas têm variedíssimos estilos, desde o K-pop da Coreia. Isto acho que é importante dar o contexto primeiro. Elas vêm de 14 países atualmente. As integrantes do grupo vêm de 14 países diferentes, falam 5 línguas e nesse sentido elas também procuram integrar um bocado aquilo que é a sua cultura nos espetáculos que fazem. E, portanto, desde o K-pop da Coreia do Sul ao pop latino, portanto até reggaeton elas têm. Também incluíram nestes últimos espetáculos rap. Existem variedíssimos estilos, pop rock, portanto... Porque são músicas profissionais, não é? Elas são músicas profissionais. Portanto, é um espetáculo à série, aquele que se, sem dúvida. Que se vê nas diferentes apresentações. E sendo um espetáculo musical, como muitos outros, o que é que ele tem de diferente? De que forma é que passam as mensagens através dos concertos? No caso, agora, o Gene Verde. Nestes últimos anos, elas perceberam que gostariam também de incidir mais sobre os jovens. E então também tinham que aprender também com eles tudo e por isso também utilizar tantos estilos diferentes, não é? E para isso começaram por trabalhar com eles diretamente através de workshops. Antes do concerto? Antes do concerto. E fazê-los participar do próprio concerto. Portanto, não é um concerto apenas em que elas expõem as suas músicas e coreografias, mas também os próprios jovens podem participar desse mesmo concerto através de um conjunto de workshops que fazem antes desse mesmo concerto. E em que consistem estes workshops? Pronto, são 3 horas por bloco, 3 dias, workshops de 3 horas, e são variados. Portanto, temos canto, existe a parte de teatro, creio também dança, portanto, são variados. Há várias componentes do concerto, são ali trabalhadas. Têm que se inscrever e, segundo aquilo que são as suas qualificações, não sei, aquilo que eles acham mais interessante. E pronto, depois são estes 3 dias e no final tem um concerto, um espetáculo para uma plateia grande, portanto, para quem quiser ir, como será o caso agora da digressão aqui em Portugal. Mas também, se calhar, relativamente aqui aos workshops, elas começaram com este projeto que é o Start Now, que é precisamente uma vontade que elas tiveram de mudar um bocado o paradigma e de chegar concretamente aos jovens, como tínhamos falado. E desde então já fizeram 2 projetos dentro deste Start Now. Este último que vão apresentar aqui em Portugal chama-se From the Inside Outside e vem também neste sentido de elas terem descoberto no primeiro que fizeram, que se chamava On the Other Side, quais é que eram as dificuldades dos jovens e o que é que eles sentiam, isto do contacto direto que tiveram com eles. E pronto, e portanto criaram este novo espetáculo que vem, Madalena também me podes ajudar aqui, desta vontade de... No fundo, de cada um de nós tem uma potência enorme enquanto pessoa, que podemos sempre melhorar ao longo da nossa vida. E começa logo desde muito jovem, não é? E elas quiseram tirar precisamente essa potencialidade de cada um dos jovens, que muitas vezes, por baixas autoestimas, por situações de mais timidez, etc., que não tiravam para fora tudo o que tinham de bom. E também como um dom aos outros, não é? Isso cruza-se um bocadinho com o que é a espiritualidade do movimento dos Focolares, não é?
Sim, serem transformadores do mundo através daquilo que cada um tem de melhor. Exatamente. Exatamente. E nesta relação também de amor fraterno com o outro, não é? Portanto, começa... A comunhão, não é? Sim. Como palavra que está presente em muitos setores, não é? do movimento. Exatamente. Precisamente aquilo que elas descobriram foi que elas descobriram, e quer dizer, acho que é fácil de perceber, mas que é importante os jovens primeiro sentirem-se confortáveis e descobrirem esta luz, não é, dentro de si, para depois também estarem abertos e disponíveis para construir com os outros este mundo de paz que todos ambicionamos. Aqui em Portugal, em que cidades é que estarão? E, no caso, começam em Braga, não é? Já nesta semana? De norte para sul, portanto, Braga, Santa Maria da Feira, Fátima, Manique, Cascais, Évora e Faro. E vamos divulgando também as datas destes vários concertos. Começam, o primeiro é 27 de maio, o último termina 27 de abril e terminam a 30 de maio. E nestas apresentações há sempre esta possibilidade do envolvimento dos jovens, sendo também eles artistas dos diferentes concertos. Realizam os workshops, não é? Sempre em todos eles. Nos primeiros serão feitos os workshops e eles participarão no concerto. Em Faro será só um concerto feito pelo Gen Verde, sem esta participação dos jovens. Existe uma parceria prévia com as escolas, dos locais, normalmente 2 a 3 escolas, creio, por local, e então os jovens participam depois nestes workshops assim, dessa forma. Que impacto é que tem essa participação e a apresentação destes concertos com esta metodologia? Eu acho que para os jovens tem um impacto enorme. Eu recordo o Generoso, quando estiveram com a última vez, já foi também nesta dinâmica, não é? Sim, exatamente. Eu acho que para os jovens tem um impacto enorme porque fazem mesmo esta experiência na música, que é uma coisa que em geral eles gostam, não é? E fazem mesmo esta experiência de procurar também criar estes laços de comunhão uns com os outros e com o grupo. E que é uma experiência nova para muitos deles, não é? E pronto, depois, para o público em geral que vai assistir, tem esta componente que muitas vezes o artista não está tão distante, mas são próximos. Então, se formos familiares até de quem está, ainda sentimos mais uma aproximação. Acredito também que essa experiência de serem de 14 nacionalidades diferentes dá ao grupo uma unidade também muito específica, não é? É uma experiência também muito própria, até por situações da política internacional que por vezes passam para cima do palco também, com uma resolução diferente, no caso? Exatamente. Elas neste espetáculo têm, creio que, uma música, porque há uma integrante que é dos Estados Unidos e outra que é do México, então com esta questão toda do muro, elas fizeram uma música precisamente a dar a opinião delas e que têm que ir ao espetáculo para ver qual é, mas sim, é uma opinião diferente se calhar daquela que é mainstream. A transformação do mundo passa também para os casos muito concretos, não é? Não são só cá teorias distantes elas da realidade. Elas próprias vivem isso no dia-a-dia porque participam no concerto, nesta formação toda e, portanto... Exatamente. Muito bem, agradeço por terem estado aqui. Fica então o convite para participar num destes concertos que começam em Braga agora a 27 de abril e terminam depois em Faro no dia 30 de maio com o Gen Verde. Muito obrigado por terem estado aqui no programa Eclésia. Gen Verde, grupo feminino de 20 artistas de 15 nacionalidades diferentes, traz a Portugal o novo projeto From the Inside Outside. Um espetáculo que harmoniza a eletrónica com o rock e o K-pop, abordando temas atuais com o objetivo de difundir uma cultura global de paz, diálogo e unidade através da arte. 27 de abril, Fórum Braga. 4 de maio, Europarque Santa Maria da Feira. 10 de maio, Centro Paulo VI Fátima. 17 de maio, Colégio Salesiano de Manique. 25 de maio, Arena Évora. E 30 de maio, Teatro das Figuras em Faro.